Ei, que bom ter você aqui de novo. Olha só, nós estamos conversando, já vimos filhos, já vimos a parte da masturbação, já vimos várias áreas. E hoje, nesse vídeo, nesse momento, eu queria falar com você sobre suas crenças. É isso que você ouviu. Crenças de que eu não sou, eu não posso, eu não mereço. Todas as nossas crenças passam por esses três. Eu não sou, ou eu sou, eu posso ou eu não posso, eu mereço ou eu não mereço. E aí vem um monte de todas as áreas, essas três são as três bases de todas as nossas crenças. E aí eu preciso te lembrar que você é as suas crenças. Se você tem na sua mente algo que está escrito, então, tanto a parte da ciência, quem é religioso, por exemplo, tem princípios cristãos, vivemos em um país cristão, a Bíblia deixa claro em Provérbios que da forma como você imagina, assim você é. Então, como você cria a imaginação, o que você é. Então, as suas crenças, a forma de você ver o mundo, o seu modelo de mundo, ele faz você enxergar o mundo daquela forma. E aí tem um detalhe. Se são crenças, sejam elas sexuais, crenças religiosas, que podem estar afetando as crenças de quem você é, que pode estar afetando a sua área sexual, lembra que se você aprendeu, você pode reaprender. Crenças podem ser reprogramadas. Então, é o momento de você pensar nisso. Você precisa ter um profissional que vai trabalhar isso com você. Tá? Precisa ter um profissional que vai mexer com essa parte de crenças suas. Isso precisa ter esse trabalho das crenças, porque, de acordo com o que você imagina, você vai fazer as coisas. E aí eu preciso te lembrar algo. Tem gente, por exemplo, tem mulheres que, se eu pedir para escrever uma noite romântica, por exemplo, com detalhes, olha só, se ela pegar um papel e tiver que escrever ou falar de uma noite romântica, gravar, é só ela com ela. Ela vai queimar o papel e vai apagar a gravação. E se ela tiver que pedir, colocar ali, escrever tudo que o esposo tem que fazer com ela, tudo que o parceiro tem que fazer com ela não sabe escrever. Ela está bloqueada porque ela não consegue falar de sexo. Que sexo para ela é sujo, ou sexo para ela não é legal, ou sexo para ela não é bom, não é gostoso, não dá prazer, dá dor, que ela não merece aquilo, ela não merece ser feliz. Então, imagina, se uma pessoa não sabe expressar, não sabe escrever o que ela quer que o outro faça no corpo, imagina, ela não está conseguindo passar isso para o companheiro, por isso que o cara não consegue. Lembra que é uma união de corpos? Então, o outro precisa saber o que eu gosto que seja feito no meu corpo. Então, a minha esposa precisa saber o que eu gosto, eu preciso saber o que ela gosta, porque aí eu posso fazer no corpo dela e ela pode fazer no meu corpo. Então, se eu não sei passar para o outro. Então, isso tem a ver com suas crenças. Pode ser a forma como você foi criado, e aí tem que ser reprogramado isso. Vou te dar alguns casos também que podem trazer problemas. Eu lembro de uma senhora, uma jovem senhora, isso já várias, que ela tinha uma repressão muito grande na parte do pai, parte religiosa, a igreja, uma igreja muito tradicional. Não estou falando mal de igreja, estou falando mal do processo da educação do pai com ela. Era uma religião não bíblica, porque não olhava o sexo como prazer, como uma coisa saudável no casal. Para você ter uma ideia, o pai e a mãe nunca se beijaram na frente dos filhos. Nunca demonstrou carinho nenhum. Então, eles não conseguiam ver. E essa menina adolescente, ela começava a ver o sexo e ela se programou como o sexo sendo algo perigoso, algo que deveria ter adrenalina, deveria ser feito escondido, que precisava ser feito dentro de um clima até ruim. Então, o que acontece? Ela começou a transar antes do casamento, com tudo isso dentro dela, e aí, de um lado, ela se sentia culpada por fazer isso, e do outro lado, o sexo sempre estava ligado com alguma coisa. Não era o sexo pelo sexo, não era o sexo pelo estar com o outro, do prazer do outro, não era o processo, era a adrenalina.
Então, hoje, por exemplo, quando ela está casada, o sexo é monótono. Ela não consegue chegar ao orgasmo porque ela se programou para ter o sexo, por exemplo, numa escada, que na escada do prédio poderia aparecer alguém e ela tinha aquela adrenalina, ela não podia soltar, ela não podia falar, ela não podia se expressar, porque tinha que ser calada. O sexo era calado, era perigoso, era com alerta, era com adrenalina, pode chegar alguém, pode ser repreendido. E hoje ela precisa dessa adrenalina, e olha o perigo disso, porque aí ela vai procurar um outro parceiro. Ela está com um, ela está casada, mas ela quer um outro, e aquele outro é porque... E aí tem que ser momentos que podem ser pegos. E ela faz porque aquela dali dá uma adrenalina nela. Então, não era o sexo pelo sexo, ela misturou nas crenças dela. E aí precisa separar isso, precisa... é a mesma questão que nós falamos da masturbação. Ela criou um mundo imaginário, e nesse mundo imaginário dela, essa realidade dela, ela só chega ao orgasmo, ela só chega na plenitude se tiver essa adrenalina, se tiver essa coisa do errado. Ela tem que estar fazendo algo errado para ela chegar ao orgasmo. É uma reprogramação, precisa ser desfeito isso. Senão você não alcança essa plenitude. Ok? Outra situação que a gente vivenciou e tal. Uma menina, também recém-casada, tentou suicídio. E por que ela tentou suicídio? Ela estava casada, mas ela não estava conseguindo ter essa relação com o esposo. Ela olhava para trás e ela começou a ficar muito íntima. Ela tinha algumas amigas e tinha uma amiga que vinha, dormia com ela e tal. Só que a amiga estava passando pelos mesmos problemas. Essa amiga não era casada, mas passou pelos mesmos problemas que ela. E ali ela começou a ter uma relação homoafetiva com essa amiga. Então, o esposo saía para trabalhar, tinha horários que a amiga vinha e ela tinha relações com a amiga. Elas começaram no início só uma abraçando a outra porque estava chorando e tal, não estava bem. E ali se criou aquele laço, e o laço de amizade delas foi para a área sexual. E elas passaram a ter uma relação homoafetiva. Só que um detalhe, ela se culpava muito porque ela não era homossexual. Ela estava como vivendo uma relação homossexual, mas ela não era homossexual. Entende isso? Ela não estava, ela estava vivendo uma relação, e aquela relação estava trazendo muito prejuízo para ela. Ela estava muito mal, se sentindo vazia, tentou suicídio, e aí veio para trabalhar com a gente. A programação dela era que lá atrás ela dizia que homem não presta, porque o pai dela traiu a mãe, traiu ela, o pai dela tinha relações muito ruins, e aí a relação que ela tinha com o pai, ela colocou que o homem não presta. E ali ela trouxe aquela relação para o esposo. Ela encontrou um cara maravilhoso para ela. Só que, como as crenças dela, ela destruiu o casamento e levou para uma relação homoafetiva. E quando nós trabalhamos essas questões com ela, para que ela pudesse estar em paz com o pai e paz com ela, e entender que o esposo não era o pai, que não é todo homem, que todo homem mesmo, não, todo homem não. Aí, quando ela desfez essas crenças, e ela passou, então, acabou com a relação homoafetiva, teve agora uma relação saudável com essa amiga dela de muitos anos, passou a ter uma relação melhor com seu esposo. Então, entenda, o teu passado, as relações que foram feitas no passado, elas vão criar quem você é, e ali vai vir essa parte. Um dos pontos que a gente precisa lembrar de crenças é, por exemplo, o abuso sexual. Pode acontecer de ter um abuso sexual no passado. Pode ter sido o pai, um parente, um amigo, uma pessoa que convivia. A maior parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa, ok? Então, teve o abuso sexual, ali você pode ter várias consequências. Eu já tive, por exemplo, pessoas, vou dar 4 caminhos, mas lembra que podem ter vários. Lembra, volto a bater na tecla. Você está aprendendo comigo algumas coisas, você está vendo algo, mas eu estou falando de forma coletiva. O melhor é você ter um processo individualizado, um processo personalizado, que vai bater exatamente na raiz.
Vou te dar 4 saídas, 4 caminhos, 4 crenças diferentes para uma relação, para o crescimento de uma mulher que teve um abuso sexual. Primeiro, uma mulher que ela, a relação sexual, ela passou a ver aquela relação como se ela fosse a culpada. Ok? Ela fosse a culpada. E ela não conseguiu dizer não. Ela não conseguiu dizer não. Ela não conseguiu, na hora que estava acontecendo, dela gritar, dela falar para, ela não conseguiu dizer não. E agora o não consegue sair mais. E agora tudo que ela faz, ela diz sim, mesmo ela não gostando. Era uma relação, um abuso sexual, e agora ela se sente como objeto sexual. E aí, ela não quer fazer sexo anal, mas o esposo pediu, ela vai fazer. Ela não queria fazer sexo, vai fazer. Ela não queria ir para um local, ela está indo e vai fazer uma fantasia do esposo, e ela está se machucando com aquilo dali, mas é porque ela não aprendeu a dizer não. E aí a gente precisa trabalhar com a pessoa, para a pessoa aprender a dizer não. E aí quando a gente trabalha isso, monta para a pessoa começar a dizer não, ela começa agora a construir. Então, pode ser que você não está chegando ao orgasmo, porque as relações sexuais sendo feitas com você não é do jeito que você quer, não é da forma como você queria, mas foi imposta sobre você e você não está sabendo dizer não por algo que aconteceu no passado, uma crença que foi criada. Nesse caso, estou dizendo por abuso, poderia ser criado por outras situações. Segundo caminho de abuso sexual. A mulher passa a não querer ser bonita, a não aceitar os elogios do esposo, a não aceitar que ela pode ser feliz naquela relação. Por quê? Porque teve o abuso e agora ela precisa destruir. Ela não pode cuidar do corpo para ter um corpo bonito. A aparência dela não pode ser boa, porque se ela ficar com o corpo bonito, se ela ficar com o rosto bonito, o cabelo e tal, ela vai atrair, vai ter de novo aquilo. Então, lá no inconsciente, ela se detona, ela se destrói. Ela vai para a comida, ela come, ela se sabota em exercícios, ela não faz, ela tem que estar com o corpo feio. Ela precisa, ela não pode chamar a atenção. Ela não pode estar chamando a atenção, não pode ter holofote nela. Então, ela tira o holofote, ela não aceita, briga com o esposo quando o esposo elogia, ela não pode fazer aquilo. Mas por quê? Porque lá atrás teve um abuso, teve algo, criou uma crença para que ela vivesse isso agora. Mudou lá atrás, muda as crenças agora. Eu preciso que você entenda isso. As crenças são reprogramáveis. Elas são reprogramáveis. Eu posso reprogramar uma crença. Terceiro caso. Foi abusada pelo pai e agora não confia mais em homens. Já peguei casos, por exemplo, da pessoa estar no terceiro casamento e ela sempre faz alguma coisa, ela sempre desconfia do esposo, ela bate tanto nessa tecla de não confiança que o cara passa a não merecer a confiança dela mesma. E o cara trai. Eu já vi casos do esposo virar para mim e falar assim, Marcos, eu não sei por que eu fiz isso. Eu sou cristão, eu não acredito nisso, mas eu não sei, era o tempo todo ouvindo falar que eu estava traindo e tal, aquilo detonou comigo, chegou um momento que eu fiz. E aí a gente teve que trabalhar com ela para desfazer as falas, para mudar as expressões. Você pode abençoar as pessoas, você pode programar as pessoas pela fala que você tem. Então, precisa ser feita uma reprogramação ali. Beleza? Quarto caso que acontece com frequência. A pessoa foi abusada sexualmente e ela vira objeto sexual e a partir dali ela começa a seduzir. E ela quer seduzir todo mundo. Para você ter uma ideia, essa mulher, quando foi para o meu consultório, quando ela começou a falar das dores e tal, ela se insinuou para mim. Com o corpo, com o gesto, ela queria me seduzir para mostrar seio, para mostrar o corpo, então decote, sensualidade. Entenda isso. É uma programação do passado. E essa pessoa pode não alcançar a plenitude porque para ela não é
o orgasmo. Para ela é a sedução. Para ela é estar com vários homens. Ela pode estar casada, mas ela tem que seduzir. Ela pode até não chegar a transar com os outros homens, mas ela tem que seduzir os outros homens. Porque foi uma programação dela do passado. Então, eu queria que você entendesse que um fato acontecido no passado, por exemplo, o abuso, pode ser outros fatos, eles podem desencadear várias crenças, de várias formas diferentes. O que eu preciso entender é, eu posso fazer uma crença diferente. Por isso, eu preciso de um profissional que possa reprogramar a minha mente nesse processo. Beleza? Espero que possa ter aberto a tua mente para você entender que o que você está vivendo hoje são crenças que foram formadas desde o ventre da tua mãe. E como veio formadas, você não é culpada por essas programações que estão aí. Esses programas que estão rodando, você não é culpada, mas você é responsável. Responsável significa que a partir de hoje você sabe que pode mudar, que tem um caminho para a mudança, mesmo que você não o conheça. E agora dá para você procurar um profissional, seja um coach emocional, seja um master coach, seja um terapeuta, para que ele possa cuidar de você, reformular essas coisas e você ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Beleza? Espero ter te ajudado. De novo, privado, respondo só para você. Mandou mensagem geral, não colocou a palavra privada, eu vou te responder e todo mundo vai ver a sua pergunta e a minha resposta. Tá bom? Fica com Deus, entre em contato com o suporte, quer falar comigo em particular, quer buscar alguém, olha lá embaixo, tem uma área só para isso. Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!